E aí, galerinha que gosta de estudar, vamos começar uma sequência de aulas aqui sobre dimensionamento de escada, certo? Como é que a gente faz para determinar a altura do espelho, que é essa parte vertical, né? Que vai dar aqui a altura do degrau. E como é que a gente faz para determinar essa parte horizontal, que chama pisada, certo? Como é que a gente vai fazer essa determinação para que nossa escada seja uma escada confortável, uma escada segura, né? E a gente também vai fazer aqui algumas considerações de como é que a gente vai fazer o dimensionamento dessa escada relacionado à sua própria execução, né? Eu tenho uma experiência aí de 9 anos com reformas residenciais e comerciais, né? E eu posso afirmar para vocês que uma das coisas mais complicadas e uma das coisas que mais dá problema na obra e erro, né? É na hora de dimensionar e executar uma escada. Normalmente, se esse dimensionamento, né, se esse projeto não foi feito atentando para alguns detalhes, com certeza na hora da execução você vai ter que fazer ajuste na escada, tá? Então vamos começar aqui nossa aula dando uma olhada em como é que a gente vai fazer a determinação do espelho e da pisada, certo? Nós vamos utilizar a fórmula de Blondel. Aí eu queria só dar uma pausa aqui e pedir, galera, deixa aí seu like, se inscreve no canal. A gente tem que mendigar, né? Para conseguir. Valeu, galera. Determinou uma relação entre o espelho e a pisada da escada, de forma que, se você seguir essa relação, você vai ter uma escada confortável e segura, certo? Então, como é essa relação? 2 vezes o espelho da escada mais 1 vez a pisada deve ser um número entre 63 e 65. O número ideal aqui para essa relação de Blondel é 64, certo? 64 centímetros é o número ideal. Bom, o espelho ele deve ser um valor entre 15,5 e 19, sendo que o seu ideal é 18. Bom, 18 por quê? Porque é uma altura que é confortável para o usuário subir, né? E ao mesmo tempo você consegue vencer um vão grande, né? Uma altura grande com poucos degraus, certo? Se você começa a colocar aqui um espelho de 15,5, por exemplo, você já começa a precisar de muitos degraus para poder vencer uma pequena altura, certo? E a pisada, ela deve ser um valor entre 26 e 32, certo? Eu já vi aqui que está errado, já vou corrigir. Beleza, deve ser um valor entre 26 e 32. O ideal é que seja aqui 28 centímetros, certo? Por que 28 centímetros? Porque você não vai tomar tanto espaço, né? Você vai ver isso aqui, você não vai tomar tanto espaço na horizontal para a sua escada e ao mesmo tempo você vai ter uma segurança, né? Uma pisada segura para o usuário dessa escada. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no exemplo hipotético que eu criei, né, onde nós temos aqui uma obra, né, o cliente te chamou para fazer uma ampliação da casa dele, a fundação foi feita em radier, então a gente tem aqui um radier de 10 centímetros como fundação, e uma laje aqui com espessura de 12 centímetros, né? Então você chega na obra e se depara com essa situação, como é que você vai projetar essa escada? Bom, a primeira questão que você vai ter que responder aqui é qual é o pé direito dessa edificação, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a definição de pé direito? Pé direito é a distância entre o piso finalizado, certo? Não confunda isso, é o piso finalizado até a parte inferior da laje, certo? Então por que isso é importante? Se a gente medisse aqui desse 2,76, o pé direito dessa casa não é 2,76. Nós temos que considerar o quê? O que é que vai vir acima desse radier? Um contrapiso, não é verdade? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, um contrapiso de 4,5 centímetros. Por enquanto, né, em outras aulas a gente discute aqui espessura de contrapiso. A gente pegou aqui, né, e o projeto está dizendo que é 4,5 centímetros de contrapiso. Ele ainda não existe na vida real, né, você chegou lá na obra e se deparou com um radier. Mas você tem que considerar esse contrapiso no dimensionamento da sua escada, porque efetivamente ele vai influenciar no tamanho dos degraus, certo? E aqui acima da laje a gente vai ter um contrapisozinho de 5 centímetros. Mas é só o contrapiso que vai influenciar nesse pé direito? De forma nenhuma, né? Vamos liberar aqui a camada de piso, certo? E olha só um detalhe interessante. A gente tem aqui, ó, um porcelanato.
E aí já fica uma dica para vocês, toda vez que vocês forem deixar uma cota, né, uma determinada cota para porcelanato, é importante que vocês verifiquem qual é o porcelanato que você vai utilizar, a espessura da pedra e qual é a necessidade do cordão de argamassa para esse tipo de pedra, né? Se você não tiver essas informações, uma medida aproximada, né, uma média que a gente utiliza aí para porcelanato é 1,5 centímetros, tá? Aqui em cima a gente vai ter piso cerâmico diferente de lá embaixo, e da mesma forma você tem que verificar a espessura da pedra e qual é o cordão de argamassa que você vai precisar deixar. Mas se você não tiver essas informações, 1 centímetro é um valor bem razoável, certo? Então vamos responder agora a nossa pergunta. Qual é o pé direito dessa edificação, né? Você chegou lá, tem o radier e a laje. Mas você vai dar uma olhada no projeto, tem um contrapiso de 4,5 centímetros e vai ser um porcelanato, e como a gente já conversou aqui, se você não sabe qual é o porcelanato, você vai considerar 1,5 centímetros de argamassa mais a pedra, né? Então nós vamos ter aqui 6 centímetros de acabamento acima desse radier. Então nosso pé direito na vida real é 2,70. Bacana. Quando a gente vai dimensionar uma escada, qual é o nosso objetivo? Que o nosso cliente, né, a pessoa saia da parte superior do piso acabado aqui, né, e chegue na parte superior do piso acabado acima da laje. Muito bem. E qual é a altura que você tem que vencer na sua escada? O pé direito, que é 2,70, mais 12 centímetros de laje, no nosso exemplo aqui, 2,82, mais 5 centímetros de contrapiso, 2,87, mais 1 centímetro de argamassa e pedra cerâmica, 2,88. Muito bem. Se a gente já definiu qual é a altura, né, que o nosso usuário vai ter que vencer para chegar até a parte superior da laje acabada, como é que a gente vai determinar qual é o espelho e a pisada da nossa escada? Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, na nossa fórmula. Nós temos 2,88 é a altura que ele precisa vencer. Eu sempre vou pegar aqui, ó, o valor ideal e dividir a nossa altura pelo nosso valor ideal. Dessa forma, eu cheguei aqui, ó, em 16 degraus. Ótimo, a gente não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, né? Eu já descobri que 16 degraus vão fornecer para a gente, com uma altura de 18 centímetros, um vão vencido de altura de 2,88, certo? Aí, como é que a gente vai determinar qual é a pisada, né? A gente vai utilizar aqui a nossa fórmula de Blondel. Então, a gente já determinou que a altura aqui vai ser 18 centímetros, não é isso? O que é que Blondel fala? 2 vezes 18 mais a pisada, né, que a gente vai utilizar, tem que dar um número entre 63 e 65. Bem, como a gente está tentando trabalhar com tudo de forma ideal, vamos trabalhar com 64. E nós vamos encontrar... perdão. Errou! Nós vamos encontrar uma pisada de 28 centímetros, beleza? Então nós vamos trabalhar o que? Espelho 18, pisada 28, a gente está no campo ideal. Como é que essa nossa escala vai ficar? Vamos dar uma olhada aqui. Tá bacana, nossos degraus aqui, ó, espelho 18, pisada 28. Nós vamos ter aqui, ó, 15 degraus. Mas como assim 15 degraus? A gente calculou 16, não foi? Muito bem, o que é que acontece? Quando o usuário começa a subir a escada aqui, né, que ele atingiu o 15º degrau, o próximo passo dele já pode ser para cima da laje, tá vendo? Esse passo aqui, ó, apesar de não ser um degrau, né, a gente vai contar também como um degrau porque é uma passada, né? O cliente, a pessoa que vai subir ou descer a escada, ele vai dar essa passada. Então, apesar de termos calculado 16 degraus, a nossa escada efetivamente vai ter 15. Mas a quantidade de passadas que a pessoa vai ter que dar vai ser 16. Beleza? Bom, dito isso, eu vou dar mais uma informação para vocês. Escadas que tem acima de 15 degraus, a gente deve colocar um patamar, tá? É de bom tom que esse patamar fique no meio, se for possível, se não for atrapalhar nenhum detalhe arquitetônico, coloque esse patamar no meio da escada.
Então como é que ficaria isso? E que tamanho tem que ser esse patamar, né? Esse patamar ele tem que ser de no mínimo 3 vezes o tamanho da pisada. Então, ó, o que a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º degrau, que é o meio da escada, né? A gente aumentou para 3 vezes o valor da pisada. Então, 0,28 vezes 3, 0,84. E esse daqui seria o projeto, né, da nossa escada. Nas próximas aulas a gente vai ver aqui como é que a gente vai detalhar, né, essa escada, de que forma e quais são as considerações que a gente tem que fazer na nossa obra. Deixa seu like, se inscreve no canal e valeu, galera. Bora estudar!